Senadora Damares. Obrigada, líder Portinho. Que eu não estou bem, eu vou falar e vou ouvir as respostas e vou precisar sair. Doutor Paulo, eu recebi no gabinete, foi uma honra conversar com o senhor. Fiz um pacto de que vou bater na sua porta todas as vezes que eu precisar falar pelas crianças. Nós nunca vivemos o que estamos vivendo hoje no Brasil. Nossas crianças estão sob fortes ataques. Ou a gente faz um pacto pela infância no país, ou a gente faz um pacto pela infância no país. É o que penso, essa é a minha pauta, essa é a minha bandeira. Nós conversamos sobre isso, mas eu tenho uma pergunta que é relacionada à criança e a mesma pergunta que eu faço para o senador Dino. Mas antes de fazer a pergunta ao senador Dino, eu não recebi, senador Dino. Eu recebi muitos pedidos para estar com o senhor nesse período, mas eu não recebi. Eu não recebi porque eu fiquei com dúvida quem era o Dino, candidato. Senador Dino, eu lhe conheci deputado. E eu até fui criticada pela direita quando falei que admirava a sua inteligência e a sua coragem. Eu estive nos bastidores enquanto o senhor estava deputado e a gente não tem que falar do seu notório saber jurídico. Eu lhe conheci governador e eu estava ministra de Estado. E a relação de uma ministra conservadora com um governador comunista foi excelente. Eu tive apoio de todas as secretarias de Estado, todas as secretarias correlatas ao ministério que eu estava conduzindo, tiveram assim, foi excelente o trabalho. E quando o ministro Dino da Justiça chegou, no início do mandato eu falei, um homem inteligente e corajoso, apanhei que só por isso. Mas eu não vi esse ministro da Justiça, não vi. E o Brasil também não viu o homem que está sentado aqui hoje, senador Dino. Se o Brasil tivesse visto esse homem que está sentado aqui hoje, eu acho que muitas das tensões, nesse período que o senhor foi indicado, teria sido eliminada. Muitas das tensões, muitas. A gente viu domingo as pessoas indo para a rua para falar do Dino. E vou dizer uma coisa, e não foi uma questão política. As pessoas estão com medo, senador Dino. E medo do ministro da Justiça que foi apresentado para o Brasil, que é diferente do deputado Dino que eu conheci e diferente do governador Dino. O Cleitinho falou, dado como certo que o senhor vai passar aqui. Eu temo a gente ter um ministro do Supremo Tribunal declaradamente comunista. Eu tenho as minhas reservas com o comunismo. Eu sei como o comunismo lida com a iniciativa privada, com a propriedade privada, a livre iniciativa, a liberdade de expressão. Eu sei que comunismo e cristianismo não combinam muito bem. Eu não consigo entender o comunismo que o senhor fala dialogando tão fortemente com o cristianismo que eu conheço. O comunismo que eu conheço é o comunismo que levou à forca Milada, uma deputada defensora das mulheres, uma deputada na Tchecoslováquia, defensora de mulheres, defensora de direitos humanos. É esse comunismo que eu conheço. E eu confesso que eu tenho muito medo de termos um ministro. Eu não sei se nós tivemos no Supremo Tribunal um candidato que se declarou abertamente comunista. E tenho medo das influências da ideologia comunista nas suas decisões. E digo, ministro Dino, eu estou torcendo para que o senhor me surpreenda e surpreenda milhões de pessoas. E eu represento um segmento que está com medo daquele ministro da Justiça. Eu poderia fazer um monte de perguntas técnicas para o senhor aqui. Não vou fazer. Eu vou abrir o meu coração. Temor, pavor do ministro da Justiça que se apresentou, que não é o deputado Dino, que não era o governador Dino. E como eu gostaria que fosse esse ministro da Justiça que tivesse realmente, nesses últimos meses, conduzido aquela pasta. E a minha pergunta é uma pergunta agora para os dois, se puderem responder. Nós somos uma nação com muitos povos tradicionais. Essa também é uma outra pauta que eu lido com muito carinho. Só povos indígenas são 305 diferentes. E nós temos no nosso país ainda algumas práticas culturais nocivas.
E a gente vê algumas decisões, ministro Dino, muito influenciada pelo relativismo cultural. Muito influenciada pelo relativismo cultural. Doutor Paulo, eu não conheço a sua posição com relação a isso, e ministro Dino, eu também não conheço a sua posição com relação a isso. Diante de uma situação em que a livre manifestação cultural, a proteção da vida, e aqui eu posso falar, e todo mundo sabe, a gente ainda tem práticas culturais em alguns poucos povos no Brasil, como infanticídio em áreas indígenas com crianças com deficiência. Qual é a posição dos senhores com relação aos povos tradicionais e às manifestações culturais? Direito à vida ou direito à manifestação cultural? E eu não preciso fazer a tréplica, e vou desejar que Deus os conduza. O Senhor desta nação ainda é o Senhor Jesus, eu acredito nisso. E eu só queria ouvir a resposta, eu não vou ter tréplica. Obrigado, senadora Damares. Doutor Paulo. Obrigado, senadora. O que eu posso dizer é que se nós estamos tratando de pessoas que são consideradas pela ordem jurídica como imputáveis, responsáveis civil e penalmente, a ordem jurídica não pode deixar de incidir sobre pessoas que cometam algum ato que seja contrário ao ordenamento penal. Evidentemente que com todos os temperamentos, com todas as possibilidades de exclusão de pena, de exclusão de ilícito, que a situação especial das populações indígenas induzem. Sim. Senador Flávio Dino. Senadora Damares, eu quero agradecer muito a senhora pelo depoimento acerca da pessoa que a senhora conheceu algumas décadas atrás. A senhora assessorava o senador Magno Malta, lembro bem. E claro, as atitudes sempre foram as mesmas, pautadas num sentimento ou num princípio jurídico chamado proporcionalidade. Então, eu não posso, diante de uma situação grave, ser leniente. Isso é prevaricação. Eu não posso, diante de uma situação corriqueira, usar excesso de força. Isso é abuso de autoridade. Foi isso que eu fiz a vida toda. Proporcionalidade, ponderação. Se você tem ameaça à vida de crianças, você tem que ser firme. Se invadem o Congresso Nacional e destroem tudo, você tem que ser firme. Se tentam tocar fogo no Supremo Tribunal Federal, você tem que ser firme. Isso é dever. E eu creio que qualquer agente público compreende bem esse sentido. Então não há dois, há só um. Há um que procura acertar. A senhora sabe que no nosso sistema de crenças a infalibilidade não é um atributo humano. Jesus Cristo disse: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. É claro, portanto, que eu não tenho a reivindicação de ser sempre perfeito. É claro que Messi, novamente a metáfora futebolística, perde pênalti. E eu não sou Messi, infelizmente. Então é claro que, como agente público, você se vê diante de situações difíceis, e eu não vou dizer que em 34 anos como agente público eu acertei sempre, claro que não, mas procurei acertar sempre. Sempre fui, sou e serei uma pessoa honesta. E portanto, uso a proporcionalidade diante da gravidade do que foi o 8 de janeiro no Brasil. Algumas pessoas que a senhora narra que tem medo, a senhora pode tranquilizá-las, porque a senhora me conhece. Então, a essas algumas pessoas que não são todos os brasileiros, todas as brasileiras, claro, é uma parte, é respeito, a senhora pode ficar tranquila, e sempre em oração, mas a senhora pode ficar tranquila e que não há razão para medo, porque a nossa Constituição é uma, e eu sempre agi de acordo com ela, sempre. Tanto que eu tenho 34 anos de serviço público sem uma única condenação judicial. Porque eu sempre agi de acordo com a Constituição e as leis, e a Constituição é essa aqui, não é outra, só tem uma. Então não há razão para ter nenhum tipo de receio. E finalmente sobre, a senhora me indaga sobre o cristianismo, enfim, realmente não é a instância adequada, eu apenas reitero
que eu sou filho da doutrina social da igreja. Essa é a minha formação desde o início dos anos 80. Primeira vez que eu falei em público, senadora, foi em 1983, lançamento da campanha da fraternidade daquele ano, promovido pela igreja a qual eu pertenço desde que nasci, por filiação familiar, e foi a primeira vez que eu falei em público e rompi uma timidez inacreditável que eu tinha e continuo a ter. Mas foi numa campanha da fraternidade. Quem sabe tenha sido uma obra de Deus na minha vida. Então, a senhora pode ficar absolutamente tranquila que os meus parâmetros humanistas são esses. E claro que a senhora conhece o que aconteceu com o maná que caiu do céu e alguns resolveram recolher mais no cesto e outros menos. Está lá em Êxodo 16. Essa é a resposta para a senhora.